Esses momentos tensos da vida, na verdade, é uma escola através da qual nós conhecemos ainda mais o Senhor, nos aproximamos ainda mais dele e procuramos nos assemelhar em todos os aspectos. Nosso tema de hoje, amados, momentos tensos da vida. Momentos tensos da vida. Irmãos, é quase impossível ao servo de Deus afirmar: eu nunca passei por dificuldades, nunca passei por momentos difíceis, momentos complicados na minha vida. É muito difícil isso, até porque quando você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós criamos uma inimizade com o diabo. Ele torna-se ainda mais nosso inimigo e levanta-se com todo o furor, com todo o seu exército, para nos fazer voltar, retroceder, cair nos braços dele de volta. É assim que o diabo faz. É por isso, irmãos, que nós temos tantas provações. No entanto, essas provações, elas são importantes na vida da gente, porque através delas nós amamos ainda mais o Senhor. Aprendemos uma dependência completa, total do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esses momentos tensos da vida, na verdade, é uma escola através da qual nós conhecemos ainda mais o Senhor, nos aproximamos ainda mais dele e procuramos nos assemelhar em todos os aspectos à sua vontade, à sua presença, à sua face, à sua imagem. Nós procuramos cada dia mais sermos semelhantes ao Criador e Deus tem nos abençoado e Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa existência. A Bíblia nunca nos garante uma vida livre de sofrimento. Na verdade, é exatamente o contrário. Por incrível que pareça, o cristianismo é meio desanimador. Irmãos, é por isso que nós temos dificuldades em ver as pessoas andarem continuamente com Cristo. Porque ele é meio desanimador. Quando você olha para o cristianismo, primeiro, você vê o compromisso que tu precisas ter com Deus. E a partir desse momento, levanta-se todo um exército das trevas que não quer te deixar em paz. E torna-se complicado. Nós vemos as pessoas passarem por situações complicadas, difíceis demais, que, ao nosso ver, deveria ser diferente. Ao aceitarmos a Cristo Jesus, muitas vezes nós pensamos aqui dentro do nosso coração: porque eu não tenho um mar de rosas diante de mim? Já que eu aceitei ao Senhor, já que Ele é dono do universo. São questionamentos que surgem na nossa mente ocasionalmente, mas surgem. Por que tanta dificuldade se eu sou servo do Senhor, se eu procuro viver a vontade de Deus, eu sou uma mulher, um homem de oração, de jejum, por que tantas provações? Sim, surgem estas perguntas, estes questionamentos. Mas quando nós vamos para a palavra, vamos descobrir que todos aqueles que tiveram uma vida de compromisso com o Criador, inclusive Jesus, passaram por momentos extremamente difíceis na sua vida. Jesus, todos conhecem a história, apóstolo Paulo também, e vamos assim, todos os personagens que são citados na palavra do Senhor, vamos ver que eles não tiveram uma vida de moleza, sim, uma vida de muito sofrimento, de muita dificuldade, de muitos problemas, e é necessário nos acostumarmos com essa ideia e olharmos para o Senhor, entendendo que é no meio desta dor, dessas dificuldades, que o Senhor nos faz como servos eficazes. Servos firmes, servos fortes, somos provados e aprovados. Deixe-me dar um exemplo só para que vocês possam entender. Uma pessoa que trabalha no sol o dia todo, aquele camarada que levanta de manhã, vai para a roça ou para um determinado tipo de trabalho, que ele fica no sol todo o dia. Entra dia, entra semana, sai semana, mês, sai mês, ano, sai ano, não faz diferença para ele. Mas, se nós levarmos uma pessoa que está sempre trabalhando à sombra, no ar-condicionado, e se o colocarmos para fazer a mesma função no dia a dia, no sol quente, ele vai sofrer demais. Ele terá sérios problemas, quem sabe até insolação, sérios problemas. Mas qual a diferença?
é que aquele que já está no calor, no ardor do dia a dia, ele é forte, ele tem resistência, ele tem condições de resistir às dificuldades. E se nós, amados, temos uma vida no bem bom, sem muito compromisso com Deus, sem muitas dificuldades, quando ela chega, a tendência do homem é desistir de Deus. Ele não aguenta. Por isso eu falo à amada igreja, no meio das provações, dê glórias ao Criador e siga em frente. No meio das provações, no meio das dificuldades, olhe para o Mestre, dê glórias ao Criador, não desista, siga em frente, porque a vitória é tua. O Senhor nos dá essa vitória para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 37, vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Momentos tensos da vida. Nós vamos usar como exemplo a vida de José do Egito. Nós vamos ver alguns aspectos da vida desse jovem que tornou-se homem maduro no Egito, mas alguém vitorioso. Alguém que viu a mão de Jeová, que viu a mão de Deus para com ele, mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a tantas dificuldades. A nossa tendência é olharmos para José e vermos apenas o lado de vencedor. José, primeiro-ministro, quase rei no Egito. Nós olhamos e vemos muito esta parte, mas esquecemos que houve uma escada muito longa, com muitos degraus, e foi necessário subir um a um até chegar onde ele chegou. Nós muitas vezes queremos o José, ministro do Egito, para nossas vidas. Nós, como José, o ministro do Egito. Mas esquecemos dos degraus pelos quais ele passou. Amém? E hoje, segundo essa palavra, nós queremos despertá-los para isso. Despertá-los para essa realidade. Para melhor enfrentarmos as dificuldades que certamente surgem e surgirão até o nosso encontro com o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós nos dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúme, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ainda versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. 20 siclos, o equivalente a 230 gramas de prata aproximadamente. Amém? Pai de amor, quero clamar que tu venhas falar conosco através dessa palavra. Nos trazer a revelação da tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender a tua vontade e no momento da dificuldade, dos problemas, que possamos resistir, estarmos firmes, Deus, firmes, porque sabemos que estamos sendo provados para a tua honra e para a tua glória. Cria em nós um coração puro, Senhor, e fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos,
Quando nós olhamos para essa história toda, nós vemos que o Senhor já falava para José em sonhos. Sonhos é uma forma do Senhor falar ao seu povo. Sempre foi uma forma do Senhor falar ao seu povo. Quando Salomão foi chamado e o Senhor disse, escolha algo, ele escolheu a sabedoria, mas foi um sonho. A Bíblia diz que ele estava sonhando. Quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos Cristo Jesus, toda aquela situação de Maria, José, o Senhor falava com aquele casal em sonhos. O Senhor, amados, Ele usa os seus servos para trazer revelação através dos sonhos. E nesse caso em específico, José recebia sonhos proféticos do Todo-Poderoso. O Senhor revelava a ele que o seu lugar era mais alto do que toda a sua família. E quando ele contava aquilo, irmãos, os seus familiares não gostavam. Não gostava porque José com certeza contava aquele sonho convicto, que era fato, que era uma realidade. E é isso que nós precisamos ter, convicção no Senhor, certeza no Senhor. E certamente José tinha essa certeza ao narrar aqueles sonhos, e isso despertava nos seus irmãos um sentimento não muito legal para com ele. Era o mais novo, 17 anos, sonhador, mas era aquele que o Senhor queria usar de uma forma grandiosa. Mais uma vez eu quero falar aos jovens. Jovens, o Senhor tem sonhos para vocês. O Senhor tem planos para cada um de vocês. A vossa idade é a idade que Deus quer usar, como usou grandemente a José. Amados, o Senhor tinha um projeto na vida de José que era difícil compreender. Se porventura todo aquele problema, toda aquela dificuldade não viesse à existência, certamente o projeto de Deus para que Jesus viesse a nascer como o Messias ruiria, cairia por terra, porque dependia de todo um processo. Jacó, José faziam parte desse processo. Se porventura eles morressem de fome, se porventura aquela família fosse destruída, como o projeto de Deus viria à existência? Eu quero falar para você o seguinte, fique atento, porque o Senhor também tem projetos para desenrolar através da tua vida, só que nós não compreendemos muitas vezes. Necessário é estarmos afinados com Deus, ligados com o Senhor, para vermos nas pequenas coisas aquilo que Deus quer fazer e que sejamos parte da engrenagem, dentes da engrenagem, para que a vontade do Eterno se manifeste de uma forma grandiosa, poderosa. Amém? O jovem José, filho de Jacó, certamente experimentou uma grande dose de sofrimento. José passou por momentos extremamente difíceis na sua vida. Primeiro, ele conviveu com o ódio da sua família, com o ódio dos seus irmãos. Era um rapaz de 17 anos, tinha discernimento. Ele sabia que seus irmãos não iam com a cara dele, que não tinha simpatia para com ele. E certamente, queridos, naquele momento em que ele foi agarrado e que foi jogado naquela cisterna, a ideia com certeza dos seus irmãos era matá-lo. No entanto, o Senhor não permitiu e fez que uma caravana dos medianitas passasse naquele lugar, naquele momento, e eles decidiram por vendê-lo como escravo. Olha que situação complicada. É vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas tinha a mão do Senhor. Vai entender isso, irmãos? Vai entender essas coisas. Para nós que estamos olhando, estamos vendo e estamos tendo uma visão panorâmica de toda a situação, é fácil compreendermos, mas coloque-se no lugar de José. Para José, era um minuto após outro. Era um minuto após outro. Ele poderia questionar, mas Senhor, e os sonhos? Senhor, e os sonhos? Mas ele não questionou, amados, ele não questionou. E nós vemos que ele foi separado da sua família, levado para um país estranho, um país diferente, no qual ele não tinha família, pior ainda, como escravo. Como escravo. Aquela vida boa que ele tinha com as suas vestes bonitas, o amor do seu pai, isso deixou de existir na vida de José. E ele chegou lá no Egito,
e deparou com um país com uma língua estranha que certamente ele não dominava. E é muito difícil você chegar num país que você não domina a língua, e isso por experiência própria, como é estranho. Você se sente mudo. Falar o quê? Como se comunicar? Como conversar com a pessoa? Você chega num local, como pedir alguma coisa? É difícil, é estranho demais. E certamente assim estava José naquele país. Mas o Senhor mostrou o cuidado dele. O Senhor já mostrava o cuidado, e ao chegar no Egito, ele foi acolhido, foi comprado, e ele foi servir como escravo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que a bênção de Deus estava sobre ele. E ele cresceu, e ele mostrou trabalho, e ele foi bem visto por Potifar e pela sua casa. Foi bem visto, até chegar aquele momento que a esposa o acusou, aí a situação ficou difícil novamente. José estava no Egito, numa situação um pouco melhor, certamente já vivendo bem, comendo bem, estava dentro de uma família importante, mas tudo ruiu novamente. Tudo voltou a estaca zero, e lá vai José para a prisão. Amados, como é difícil passarmos pelas provas do Senhor. Como é difícil. Meu Deus, como é difícil enfrentarmos as provas de Deus. E lá vai José para a prisão, desta vez um pouco pior. Escravo e preso. E certamente as acusações não eram as melhores. Estrangeiro, escravo. Havia tentado contra a esposa de Potifar. E isto era a acusação que estava sobre ele. E foi jogado no cárcere e ali esquecido. Esquecido ali. Irmãos, muitas vezes o Senhor permite tudo isso na vida da gente. Permite tudo isso. O que cabe a nós, queridos, e isso nós precisamos fazer com todas as nossas forças, é santificar a nossa vida, é santificar e buscar a Deus, é ter convicção que o Senhor é conosco. Porque a partir do momento que você tem convicção que Deus é contigo, você entende que tudo aquilo são provas pelas quais você passa, para que melhor você seja, para que o instrumento mais útil tu sejas nas mãos do Senhor. Isso o Senhor nos dá o entendimento, e certamente José tinha esse entendimento. E vemos ainda, queridos, que o Senhor usou o sofrimento na vida de José. Primeiro, ele foi preparado no sofrimento. Preparado. Aquelas adversidades que lhes era comum, estava num país estranho, estava num momento difícil na sua vida, tudo isto foi importante para que ele pudesse governar aquela nação. Tudo isso foi importante, foi um conhecimento de causa. O Senhor o preparou para ser um governador no Egito, porém, para que ele fosse um bom governador, nada melhor do que você conhecer todas as situações, todos os estados, todas as dificuldades comuns àquela nação. E certamente José conheceu isso de perto. Outro aspecto importante, ele não contaminou-se com o mundo. O jovem José não contaminou-se com o mundo. Não contaminou-se. Ele não se deixou envolver pelos deuses da nação. E olha que no Egito havia muitos deuses. Ele não se contaminou com os deuses. Ele não abraçou a religião local para agradar ao rei. Ele não abraçou a religiosidade local para agradar ao rei, como hoje nós temos visto em nosso país, essa miscelânea, essa mistura, esse ecumenismo falsificado, em que as pessoas estão abraçando religiões pagãs, religiões diferentes, religiões contrárias à vontade do Senhor, para tirar proveito próprio. E temos visto muito isso, irmãos, dentro da igreja em nossos dias. José não se contaminou, ele manteve-se puro, fiel ao Criador. E ainda, naquele sofrimento, naqueles momentos difíceis, aprendeu a confiar no Todo-Poderoso. A sua confiança no Senhor, ela não foi diminuindo, ela não foi sumindo aos poucos, mas sim aumentando cada dia mais. A confiança que ele tinha no Senhor, ela foi progressiva. Cada dia sua confiança era maior. Nós temos que aprender isso, irmãos.
Nós vivemos hoje exatamente o inverso. Nós confiamos no Senhor, mas quando os problemas começam a ficar difíceis, nós vamos desconfiando do Senhor. Nós vivemos diferente. Nós estamos cheios da graça, cheios do poder, cheios do Senhor, aí vem os problemas. Aí nós vamos, ao invés de crescer nos problemas, vamos diminuindo. Nossa confiança vai sumindo. E o que mostra-se primeiro nisso é que o camarada some da igreja. Ele some da igreja, some dos cultos e vai mergulhando. Ele para de ler a Bíblia, ele para de orar e vai mergulhando. Aí ele chega num estado que não tem mais jeito. Aí ele morre. Morre murmurando contra Deus. Quando deveria fazer como José, quando a situação ficou difícil, ele se agarrou ainda mais ao Senhor. Estava preso, buscava mais a Deus. Estava difícil a situação e confiava mais no Senhor. E foi crescendo. E o Senhor fez coisas grandiosas na vida daquele rapaz. É assim que Deus faz, amados. É assim que Deus faz. Nessa prisão ele tinha aproximadamente uns 30 anos. Já uns 30 anos. Já não era tão jovem. Já estava mais ou menos no meados da sua vida. Mas era um homem que conhecia o Senhor de perto. Amém? Qual o objetivo ou o propósito de Deus para os tempos tensos? Qual o objetivo, qual o propósito de Deus? Você já parou para perguntar-se a si mesmo: por que eu estou sendo provado? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Por que isso ocorre sobre a minha vida? Por quê? Por quê? Você já parou? Você já fez esses questionamentos? Queridos, nada ocorre na nossa vida sem um propósito. Nada. Entenda dessa forma. Nada ocorre na nossa vida sem um propósito. Eu acho muito interessante quando o diácono Reinaldo cita a sua dificuldade e ele cita também o propósito. E ele fala: se eu estivesse andando por aí, provavelmente não estaria aos pés do Senhor Jesus. Já falou isso muitas vezes aqui. Mas nós precisamos entender qual o propósito, irmãos. Qual o propósito? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Qual o propósito, amados? Um dos propósitos do sofrimento, dos momentos tensos na vida da gente, é nos assemelharmos ao Senhor. Tomarmos a forma do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, Paulo fala aos Romanos, que o Senhor nos predestinou, nos escolheu para sermos conformes à imagem de seu Filho. É isto, queridos. Esta é uma das respostas. O Senhor permite que os dias fiquem escuros, fiquem tensos para você, para que entendas a necessidade de assemelhar-se ao Criador, de ser ainda mais parecido com o Todo-Poderoso. Eu espero que depois dessa palavra, quando você estiver no momento difícil, e eles virão, e como virão, talvez amanhã, há de bater o momento difícil na tua vida, lembre-se, Deus está te provando. Deus quer que tu sejas moldado segundo a imagem dele, que tu carregues na tua vida a imagem do Senhor. Quando a Bíblia fala a imagem de Cristo, não refere-se à imagem física, corpórea. Já vista que a Bíblia não traz uma imagem corpórea de Deus, mas sim do seu caráter, das suas qualidades, das suas características. Essas precisam estar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, igreja, dentro do nosso coração. E cada vez que nós somos provados, o Senhor nos aproxima dele, o Senhor nos ensina a depender da sua presença, nos ensina a confiar nele, não na nossa própria força, no nosso braço, não. Ele, amados, quer que você olhe para ele, que você espere nele. Essa é a verdade do Senhor. Ele quer que tu sejas parecido com ele. Amém? Que possamos ser vistos como aqueles que andam com Cristo Jesus.
Ainda, o Senhor permite que os momentos difíceis apareçam, os momentos tensos, para que tenhamos foco em Deus. Foco no Senhor. Eu não sei se vocês já viram aquelas armas que tem uma mira em cima, que para acertar o alvo a pessoa olha através da mira e vê com exatidão, com clareza, o alvo. A vida da gente tem que ser assim, irmãos. E o Senhor precisa ser essa mira na nossa vida. Nós temos que olhar para frente e vermos o nosso alvo com clareza. Quando vocês olham para aquela pedra onde nós oramos, onde tem um monte, tem uma casinha lá em cima. Quando nós olhamos daqui, nós vamos ver uma casa, sabemos que tem uma casa. Quando nós olhamos por aquela luneta, nós vamos ver aquela casa com todos os seus contornos com exatidão. É isso que Deus quer. Se nós não olharmos através do Senhor, nós vamos ver meio que fora de foco. Mas quando nós olhamos pela luneta, pelo Senhor, Ele nos dá foco, Ele nos dá clareza, a imagem fica clara. E é isso que o Senhor quer, irmãos. Quando nós aprendemos a confiar no Todo-Poderoso, no meio das nossas dificuldades, a rebelião não estará com a gente, a murmuração não estará conosco. Nós não vamos nos levantar contra Deus, não vamos fugir dele, mas sim vamos nos aproximar ainda mais, porque cada momento a imagem do Eterno tornar-se-á mais clara, mais nítida para cada um de nós. É isso que Deus quer nos ensinar, que no momento da dificuldade, olhemos para Ele, confiemos nele, e que possamos obedecer a sua palavra. Isso é não perder o foco no Senhor, é não tirarmos os olhos do Senhor. Amém, amados? Eu sei que todos nós temos essas dificuldades. E eu vou ser bem sincero para vocês, porque nós temos que trabalhar com a sinceridade em todos os aspectos da nossa vida. Dá uma vontade de desistir, não dá? Dá uma vontade de fugir. Dá uma vontade de voltar atrás. Parece que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. É dessa forma. E olha que os nossos problemas não se comparam nem de perto com os problemas de José do Egito. Não se compara nem de perto. Misericórdia. Meu Deus. Ainda, qual a duração dos tempos difíceis? Qual a duração dos tempos difíceis na nossa vida? Qual a duração desses tempos tensos? Uma palavra animadora para vocês. Até a volta de Jesus. Oh, glórias! Alegrem-se, igreja, porque é uma escola, na qual o Senhor nos formará dia após dia, para que possamos vencer e chegar até Ele. E quanto mais tempo na presença do Senhor, melhor, porque vamos usufruir das suas bênçãos. Aqueles que morreram com 20 anos, se morreram em fidelidade, estão nos céus, mas nem tiveram tempo de curtir Deus. Nem tiveram tempo de falar, eu amei o Senhor na vida, eu amei o Senhor, eu fiz pelo Senhor, eu batalhei pelo Senhor, eu falei do amor de Cristo, eu fui, eu fiz. Nem tiveram tempo, gente. Nós que já estamos quase com 50 anos, alguns, outros com mais de 50, e ainda os jovens que estão aí, nós temos que possuir uma história de vida. Uma história de vida. Olha, queridos, eu quero ter uma história de vida. Eu quero ter uma história de vida. Eu quero falar, eu fiz, eu fui, o Senhor me usou, eu fui instrumento, eu me alegrei com o Senhor. Eu quero. É por isso que eu quero chegar aos 90 anos, se o Senhor me permitir, com lucidez, porque eu quero experimentar meus últimos 36 anos. Ih, misericórdia, só faltam 36 anos para chegar nos 90. Só faltam 36 para chegar nos 90, está acabando, meu Deus, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. É sério, gente. Olha,
Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu olhava para meu futuro e falava, meu Deus, o tempo está passando. Isso é fato, é real. O tempo está passando e eu não fiz nada para Deus, com 20 e poucos anos. Porque eu estava mergulhado numa religião que não me permitia nada. Quando eu cheguei aos 30, eu olhava para frente e fazia uma conta, olha, se eu viver até os 70, faltam-me 40 anos de vida. Eu não tenho feito nada para o Senhor. Cheguei aos 54, eu olho para frente e lamento, porque meus dias estão acabando e eu ainda não fiz nada para o Senhor. Não fiz nada. Talvez vocês olhem para mim, mas pastor, você está fazendo alguma coisa? Eu considero nada, porque eu tinha que fazer muito mais, muito mais. Eu tinha que viver só para isso. Essa é a minha visão, esse é o desejo no meu coração. E às vezes, amados, me bate um negócio assim meio estranho no coração, porque não tenho feito nada para Deus. Não tenho feito nada, nada. Queridos, temos que deixar marcas sobre a face da terra. Deixem marcas sobre a face da terra. Talvez tu não serás reconhecido pelos homens, certamente não seremos, como aqueles que estão na história dessa cidade, por exemplo. Talvez daqui a 50 anos, quando puxarem a história de Montanha, não vai constar o nome da Cida, do diácono Reinaldo. Talvez não conste o nome do presbítero Edinaldo, nessa história narrada ali, escrita. Mas isso é nada, isso é coisa de homens. Nós temos que estar escrito na mente do Senhor, na mente de Deus, porque Ele não esquece de nós, e a Bíblia diz que Ele tem o galardão para cada um de nós. Não sabemos o que é, mas é bênção sobre bênção de Deus na nossa vida. Igreja, corram, 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 corram. Deixem marcas, deixem marcas. Eu conversava ontem com um amigo dos Estados Unidos, nosso irmão Ed. Ele foi criado no Evangelho, porém mudou-se para os Estados Unidos ainda muito novo, ainda na pré-adolescência, e lá desviou-se dos caminhos do Todo-Poderoso. Aí ele falava mas numa das viagens até uma cidade lá nos Estados Unidos, ele resolveu almoçar num restaurante que era de brasileiros. Chegou ali, e ele ficou um tempo nessa cidade e sempre almoçava no mesmo lugar. Sempre via uma moça para atendê-lo. Conversava um pouco com ele, aquela coisa toda. E determinada vez ele chegou nesse restaurante e essa moça não foi atendê-lo, veio outra. Aí ele pediu uma cerveja, aquela coisa toda, e ficou ali. Quando ela veio, estava ele bebendo uma cerveja. Disse que essa moça ficou assustada. Mas Ed, você não é pastor? Não, não sou pastor. Ela pensava que ele era um pastor. E ela falou, eu tenho um convite para fazer a você. Vá visitar a minha igreja. Vá visitar a minha igreja. Aí ele falou, guardou aquele convite no coração e foi. Ele entrou na igreja e não saiu mais. Entrou na igreja e não saiu mais. Essa jovem deixou marca na terra. O que ela fez? Apenas convidou. Nada mais. Deu atenção ali, convidou. Ele foi à igreja e o Senhor tocou na vida dele. É assim que o Senhor faz, amados. Nós não podemos perder tempo. Não perca tempo. Convide um, não quer vir à igreja. Convide o segundo, não quer vir. Convide o terceiro. Um dia, um vem. E esse que vier, com certeza o galardão é teu. Galardão é teu. Galardão é teu. Tem muita gente levando crédito de salvação por aí. Aí o cara faz uma lista. Eu ganhei tantas pessoas para Cristo. O cara é forasteiro na igreja. Chegou na igreja, nunca foi lá, a igreja trabalhou, o irmãozinho se esforçou, quase trouxe no laço alguém para a igreja, aquela pessoa aceita, e ele fala, eu ganhei para Cristo. Ganhou nada. Quem ganhou foi aquele que se esforçou. Ele apenas ministrou uma palavra, e o Espírito Santo usou, mas o trabalho, e certamente o crédito é daquele que fez alguma coisa. Esse negócio de falar, eu ganhei tantas pessoas para Cristo, eu não falo essas coisas. Eu não falo. Sei lá quantas pessoas eu ganhei para Cristo, se eu ganhei alguma. Então, vamos deixar isso nas mãos do Senhor. Amém? Qual a duração dos tempos difíceis?
A adversidade dura apenas o tempo necessário para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, só o tempo necessário para que o propósito de Deus se cumpra na nossa existência. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Se houver fidelidade no teu coração, pode cair um avião na tua casa, você pode estar 70% do teu corpo queimado, tudo que você tinha destruído, mas o Senhor estará contigo, Ele te guardará, Ele te protegerá, e Ele segurará a tua vida e aquilo que você tem. É por aí, amém? É dessa forma. E ainda, queridos, quando nós olhamos mais uma vez para José, nós vemos que Deus guardou aquele homem. Os dias eram difíceis, era o tempo de provação, mas quanto tempo durou? Deus guardou. Deus não permitiu que seus irmãos o matassem, como era plano deles. Era plano. O Senhor permitiu que fosse vendido como escravo, mas chegando no Egito, ele também não foi assassinado. Deus não permitiu, amados, que ao ser lançado na prisão, alguém tirasse a sua vida, porque Deus protegia a sua vida, Deus estava com ele. É assim que o Senhor faz conosco. Nos momentos difíceis da vida de José, o Senhor foi com ele, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Amém? Sobrevivendo aos momentos tensos. Isso que nós queremos, sobreviver em meio aos momentos difíceis que insistem em aparecer na nossa vida. Eles gostam da gente. Tudo que é ruim gosta da gente. Já notou? Tudo que é ruim ama o servo de Deus, por incrível que pareça. Amados. O capeta nos ama, os demônios nos amam. As dificuldades, elas gostam da gente que só misericórdia. As enfermidades gostam de nós. As portas gostam de fechar para a gente. Qualquer ventinho está a porta fechando. E vai por aí. Observe e verás que é dessa forma. As coisas ruins gostam de nós. Mas nós gostamos de Deus. E Deus gosta mais de nós do que as coisas ruins. Ele nos ama tanto que deu seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser salvos, e isso nós não vamos compreender enquanto nessa terra, mas um dia lá nos céus, vamos compreender o tamanho do amor do Senhor. E olha que lá teremos a mente de Cristo, e esse ter a mente de Cristo é que a nossa mente será aberta, e nós veremos tal qual o Senhor vê. Amém? A nossa personalidade, o nosso eu estará com a gente ali, a nossa alma. Mas a nossa alma, para que os irmãos entendam, é como se fosse o HD de um computador. O HD tem todas as informações, é que gerencia o funcionamento do computador. É a vida, o HD é a vida do computador. Se você o tira, você pode ter tudo de primeiro mundo, mas se não tiver um HD, não vai funcionar nunca. Mas você colocou o HD, ele funciona e aparece tudo. A nossa alma é exatamente isso, irmãos. É aquilo que nós vamos levar para os céus. É o nosso eu. Nós temos todas as informações cravadas aqui dentro. Uma espécie de HD. É uma comparação, uma analogia, claro. Analogia pobre, mas acho que os irmãos vão compreender. Então, quando nós passarmos dessa para melhor, esse HD, ele será resgatado por Deus. A nossa alma será resgatada pelo Senhor. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, mas a nossa alma vai para o Senhor. O espírito é o espírito de vida, já é outra situação. Mas o que perdura, aquilo que vai para os céus, é a nossa alma, o nosso eu. E neste nosso eu estarão todas as nossas informações, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós lembramos, tudo aquilo que nós entendemos. Inclusive a palavra de Deus dentro desse HD. É isso que vai para os céus.
Ah, mas pastor, se for dessa forma, e as informações ruins, essas coisas todas? A Bíblia diz que teremos a mente do Senhor. Nós vamos entender como Deus entende, como Jesus entende. E eu quero frisar que o Senhor não está no canto do céu lamentando por aqueles que não querem nada com Ele. Ele não está ali lamentando. E olha que amor de verdade é o amor de Jesus. Ele é o amor. O amor é Jesus. Ele é a essência. O amor, de fato, é Jesus. Portanto, nós teremos este princípio de Deus. Nós teremos assim. Nós teremos dessa forma. Amém? Sobrevivendo aos momentos tensos. Como José permaneceu fiel apesar da adversidade? Irmãos, ele lembrou-se com certeza da promessa de Deus dos sonhos proféticos. Certamente José, quando estava preso, ele não esqueceu daquilo que Deus havia dado, revelado a ele através dos sonhos. Certamente ele não esqueceu. E ele confiava no Senhor. Precisamos disso, irmãos. Confiar no Senhor. Acreditar no Senhor. Ter plena convicção daquilo que Deus tem para cada um de nós. E irmos até as últimas consequências, segurando a bênção, segurando a promessa, segurando a profecia. Ainda, um dos aspectos extremamente importantes, e nós precisamos copiar esse exemplo, é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Inculcando a palavra de Deus na mente de nossos filhos. E Jacó fez isto. Jacó, nome trocado para Israel, ele fez isso. Ele com certeza falou do poder de Jeová, do poder do Todo-Poderoso. Ele ensinou José a respeito de Deus. E José, mesmo com 17 anos, afastado do seio da sua família, num país idólatra, cheio de deuses, 1000 deuses, misericórdia, como tinha. Mesmo assim, ele não esqueceu de Jeová. Ele não esqueceu do Todo-Poderoso. Ele não esqueceu do Criador. Ele tinha a sua fé fundamentada naqueles princípios que lhes foram ensinados. Precisamos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando grande, não venham desviar-se dele. Amém? Essa é uma realidade. José manteve-se firme, não desviou-se, porque ele tinha certeza dos seus sonhos proféticos e foi alimentado, ensinado pelo seu pai nos caminhos do mestre. E ainda, amados, como nós podemos sobreviver no momento de dificuldade? Como podemos sobreviver? Como, amados? Como eu disse antes, nós não vamos escapar das dificuldades. Daqui a pouco elas aparecem, vão bater na nossa porta. Mas como? Número 1, confiando em Deus. Confiando em Deus. Nós precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Essa confiança, irmãos, já até citei exemplo aqui, é o lance da lâmpada. Eu não preciso apagar essa lâmpada para você entender que ela está acesa. Você sabe que ela está acesa. Você tem certeza que ela está acesa. Você tem convicção que ela está acesa. Porém, você não está vendo a lâmpada, ela fica escondida. Mas você tem convicção que tem uma lâmpada acesa aqui dentro. Certeza absoluta. Ah, vou apagar para você ver que aqui tem uma lâmpada. Essa luz não é natural, tem uma lâmpada aqui. Não, você tem certeza que tem uma lâmpada aqui. Você tem certeza. Você vê a luz, a claridade. Isso lhe dá certeza. Confiar em Deus é deste jeito. É desse jeito. 2, lê a palavra. Lê a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós permitimos que Deus fale conosco. Se tu queres respostas de Deus, leia a Bíblia. É a melhor fonte de respostas. Incomparavelmente melhor do que o pastor como fonte de respostas, ou de um profeta qualquer como fonte de respostas. Precisa de uma resposta? Leia a Bíblia, medite na palavra, coma a palavra, encha-se com a palavra de Deus, porque o Senhor falará com você, o Senhor te dará o discernimento, o Senhor te ensinará como deves agir.
Chegou as crises, os momentos tensos, as dificuldades, leia a palavra. No momento da dificuldade, leia a palavra. Determinada vez eu falei para uma irmã que estava passando por um momento muito difícil. Ela ligou e disse: pastor, não vou na igreja hoje não, porque sabe como é que é, está difícil a coisa, não sei o quê. Eu falei: irmã, não dê lugar para o diabo. Está difícil? Vá para a igreja. O momento ficou complicado? Vá para a igreja. Essa mulher está de pé hoje. Está de pé. Ela não foi subjugada pelos problemas, mas ela passou pelos problemas. Talvez a situação não tenha melhorado muito, mas está de pé, firme no Senhor, andando com Deus, seguindo em frente. E o Senhor um dia fará os problemas desaparecerem, ou aliviará esses problemas. Os problemas sempre teremos, né? Mas espero que esses desapareçam. Amém? E ainda, número 3, vida de oração. Vida de oração. Gente, eu só posso ser amigo de alguém se eu converso com esse alguém. Caso contrário, eu sou conhecido deste alguém. Nós vivemos numa cidade pequena e nós sabemos praticamente quem são todas as pessoas dessa cidade. Sabemos quase todo mundo. Os comerciantes, nós conhecemos praticamente todos. Quem é dono do supermercado, quem é o dono da loja de tecidos, quem é o dono da papelaria, enfim, da padaria. Nós conhecemos quase todos. E muitas vezes eles também nos conhecem. Somos apenas conhecidos. Mas para que eu seja amigo dele, eu tenho que sentar, conversar. Eu tenho que desenvolver laços de conversa, de unidade, de comunhão. Só desta forma é que nasce a amizade verdadeira. Com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que encontrar tempo para conversar com Deus. Caso contrário, serei apenas conhecido de Deus. E eu conhecerei superficialmente. Sabendo apenas que Deus é aquele que está lá no céu, mais ou menos por aí. Vida de oração. É dessa forma que nós vamos vencer as dificuldades. Quando os momentos tensos aparecerem, confie em Deus. Confie no Senhor. Leia a palavra. Ore, ore, ore sem cessar. E aliado a isso tudo, uma vida de jejum, com certeza, há de quebrar a carne para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, se nós vivermos dessa forma, as bênçãos que recaíram sobre a vida de José, elas serão comuns a nós. A mão protetora de Deus na vida de José será a mesma mão protetora na nossa vida. O cuidado de Deus para com aquele homem será o mesmo cuidado para com a nossa existência. Talvez não seremos primeiro-ministro ou governador de um país, de um estado, ou coisa parecida, ou de uma cidade, mas o que importa é a unidade com o Senhor, é a comunhão com o Todo-Poderoso. Isso é o mais importante. E quando nós temos essa comunhão com o Senhor, virão os momentos difíceis, virão os problemas, mas o Senhor estará com a gente. Amém, amados? Observemos o Senhor, nos agarremos a Ele, vamos nos colar no Todo-Poderoso, no momento da dificuldade, e veremos que o Senhor nos abençoará. Glórias a Deus por isso. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, fique firme na nossa vida. Que vocês possam, no momento da dificuldade, lembrar desse Deus e buscar nele o socorro tão necessário. Que Deus abençoe os amados. Nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, eu quero pedir que Tu venhas mover, Senhor. Que Tu venhas mover na nossa vida. Para que essa palavra, Senhor, fique gravada. Para que possamos entendê-la. Para que possamos, ó Deus, firmados nela, seguir em frente. Quando vierem as provações, os momentos tensos, os momentos escuros, difíceis, que nós possamos olhar para Ti como José olhou, e não perdermos a Ti de vista, não perdermos de foco, mas estarmos continuamente com a nossa vida focada em Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos e cria em nós um coração segundo a Tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem número 758.